Vamos fazer então o nosso primeiro desenho de detalhamento e para isso nós vamos utilizar como um roteiro uma parte do segundo livro de SolidWorks. A gente chama de livro 2, mas o nome dele é Recursos Intermediários de SolidWorks Aprendendo na Prática, na edição aqui de 2020 e de autoria dos professores Fábio Evangelista Santana, Anderson Alves Nunes, Ariel Teixeira, Davidson Darós Paim, Luiz Lopes Lemos Júnior e Márcio Fontana Catapã, com revisão da professora Ana Regine Varela. Então, uma publicação do IFSC. O livro está lá na nossa biblioteca, tá? Vamos chamar ele de livro 2. Então, o livro 2, ele começa não pela parte de desenho de detalhamento, vai começar aqui com esboço 3D e componente estrutural, depois chapa metálica. Nós vamos trabalhar com isso também, mas a gente vai pular aqui direto para a página 70, tá? Parte 2 do livro com detalhamento. E aqui a gente tem então todo o procedimento de como produzir um desenho técnico em vistas, cotado, a partir de um modelo tridimensional. Então vejam que o livro traz aqui uma imagem mostrando a folha de desenho, a folha no formato A4 com um determinado padrão, um template, que nós vamos utilizar diferente, nós vamos usar um outro padrão, mas vamos produzir exatamente esse desenho que está aqui, tá? Em 3 vistas e com cotas, ok? E depois vamos preencher a legenda. Bom, vamos lá então, vamos começar a fazer isso. Então, se a gente for seguir aqui o que está no livro, tem várias pequenas mudanças aqui que a gente tem que fazer para adaptar o livro à nossa realidade. E lembrando que eu estou usando aqui o SolidWorks versão 2020, nos nossos laboratórios nós temos, por enquanto, a versão 2010, então pode ter uma pequena diferença aqui no formato do ícone, na cor, na posição do menu, tá? Alguma personalização aqui da minha tela, então não se atenham a esses detalhes. Quem estiver modelando no 2010, só simplesmente procura as mesmas ferramentas, os mesmos recursos, talvez esteja num lugar um pouquinho diferente ou com uma aparência um pouquinho diferente, mas o que importa é a ferramenta que vai ser utilizada, tá? Não é tão diferente assim também. Então vamos lá. Neste capítulo você irá aprender a criar vistas de peças automaticamente, alterar o estilo de exibição, inserir as medidas nas peças, que são as cotas, e alterar a legenda da folha. Então a primeira coisa é criar um novo documento de detalhamento. Para isso, a gente abre primeiro a peça que a gente quer detalhar, o arquivo da peça que nós queremos detalhar. Então vocês têm que abrir aí a peça 04, componente 04, o suporte dianteiro, certo? Então vocês têm que localizar agora aí onde que esse suporte vai estar, tá? Vocês talvez tenham que baixar ele lá do Google Drive, Aí ele vai estar aqui na pasta Downloads. Eu vou procurar ele no lugar onde eu salvei, evidentemente, este arquivo. Então está aqui o eixo, o suporte, a peça 04 que eu modelei. E talvez eu não tenha modelado exatamente igual a vocês, cada um de vocês pode ter modelado de uma maneira um pouquinho diferente. Isso vai ter alguns impactos aqui que a gente vai ver depois, mesmo que a peça esteja rigorosamente igual em termos de formatos e medidas e especificações. Bom, tá aí, abrimos um arquivo de peça. Agora vamos seguir aqui, clique na seta preta ao lado da folha, em branco, e selecione a opção criar desenho a partir da peça montagem. Então tá aqui, tá? Clico aqui nessa setinha e crio o desenho a partir da peça ou montagem. Então eu posso fazer isso aqui, vem em arquivo, criar desenho a partir da peça. Vejam que nesse momento abriu uma folha, mas não é a folha que eu gostaria que abrisse, não abriu o modelo de folha que eu gostaria que abrisse. Tá? Então nós vamos ter que colocar agora aqui, vocês vão ter que colocar esse template, esse modelo de folha no computador de vocês, se ele não estiver por aí. Tá? Então vamos ver o procedimento.
Esse procedimento eu vou mostrar num outro recorte mais atualizado em relação ao vídeo que vocês estavam assistindo até há pouco. Então vamos lá. Esse arquivo que abre sempre que nós criamos, né, um novo arquivo de desenho, seja diretamente aqui novo arquivo de desenho ou um novo arquivo a partir de uma peça, é um arquivo, é um template, como a gente chama, é um modelo de documento. E esses modelos de documento, eles estão numa pasta da instalação do SolidWorks. E se a gente vier aqui, ó, em opções, tá? E viermos em opções do sistema, que é essa primeira aba aqui, que tem a aba propriedades do documento também, né? Mas aqui, ó, opções do sistema, e viermos até aqui, ó, locais, aliás, templates pré-determinados, nós vemos o endereço da pasta onde estarão os templates. O template de desenho, ó, vou clicar aqui nos 3 pontinhos, ó, o template para arquivo de peça, para arquivo de montagem e para um novo arquivo de desenho. Então pode ver que aqui no meu caso, no meu computador, ou no computador que eu estou usando, eu tenho vários templates diferentes e eu posso alterar aqui qual o template que vai abrir. Eu vou pegar aqui o template original, tá? E vou deixar marcado aqui, ó, sempre usar esses templates para determinar esse documento ou solicitar ao usuário para selecionar o template de documento. Normalmente vai estar configurado essa primeira opção no computador de vocês. Então, ó, eu vou fechar o arquivo aqui e vou abrir outro, ó, editar, ou melhor, arquivo, criar desenho a partir da peça, e aí vai, ó, apareceu um template vazio, tá vendo? A página não tem nada, não tem um formato de folha, né? Não tem uma, pode não ter uma legenda, inclusive. Aí nesse caso vai abrir essa janelinha aqui, ó, formato, tamanho da folha, que é o que aparece ali no livro, né? O livro mostra, ali na sequência do livro, ele explica justamente essa janelinha aqui. Então, além do template, tá, que vai determinar o tipo de fonte, o número de as casas depois da vírgula que aparecem nas cotas, e uma série de questões de formatação, também tem o tamanho de folha, o formato de folha. Então a gente tem aqui, né, vários formatos diferentes de folha, pela norma ISO, pela norma DIN alemã, pela norma japonesa, pela norma britânica. Tá? Tem vários tipos aqui de folha e tem alguns formatos de folha que a gente preparou aqui no IFSC. Mas esses arquivos aqui, ó, só vão aparecer também se estiverem dentro de uma pasta específica, que é esta pasta aqui. No caso do meu computador, disco local, Program Data, SolidWorks 2021, língua brasileiro, português brasileiro, e aí tamanhos de folha. Então, isso pode variar, a localização dessa pasta pode variar conforme a versão do SolidWorks, conforme quem fez a instalação, conforme o computador que está sendo usado. Mas o importante é que os arquivos de formato de folha estejam aqui dentro. Tá? Então, se essa janela não aparecer para vocês, o que vocês têm que fazer é o seguinte, ó, vocês vêm aqui, ó, no painel de propriedades da folha, botão da direita em folha, ó, clica com o botão da direita em folha e vai em propriedades. E aí a janelinha vai aparecer. Tá? E aí vocês selecionam o padrão de folha. Eu vou fazer de novo aqui, ó, propriedades, tá? E aí clica aqui em tamanho de folha padrão, se tiver desmarcada essa opção, porque às vezes pode estar marcada essa aqui, ó, aí aqui fica inativo, né? Então, ó, clica lá em tamanho de folha padrão e aqui vocês vão procurar o arquivo. Qual arquivo vai ser? Depende da atividade que está sendo feita, depende da unidade curricular que vocês fazem. Esse arquivo o endereço do arquivo que vocês vão ter que baixar e utilizar ou procurar na pasta vai ser informado pelo professor. Então aqui, neste caso, eu vou usar o arquivo, o formato de folha A4 IFSC simples. E vou clicar aqui, depois de selecionar o arquivo, vou aplicar alterações. Tá? E aí nós vamos trabalhar com esse formato aqui de folha, esse formato de legenda.
Salve seu arquivo com o nome detalhamento. Não, nós não vamos salvar com o arquivo nome detalhamento. A gente vai simplesmente, vamos aqui no salvar como, e vamos salvar o arquivo com esse nome que está aparecendo aqui mesmo, que é o nome do componente. Ele pega o nome do componente e troca a extensão. Tá? Ele, em vez de usar a extensão SLD PRT, que é PRT vem de part, né? SLD de solid, ele usa SLD DRW. DRW vem de drawing, desenho, né? Porque agora é um arquivo com formato de desenho e não com formato de peça tridimensional, de modelo tridimensional, tá? Então vocês salvam com o nome que aparecer aqui, que tem que ser o nome do modelo de vocês, tá? O mesmo nome do modelo, o nome tem que estar no padrão, e aí ele só vai trocar a extensão aqui e vocês salvam o arquivo. Muito bem. Passo 3 agora, inserindo vistas da peça na folha. Então vamos lá. Antes de começar a inserir vistas de peça na folha, observe-se no painel de tarefas, localizado ao lado direito da tela, está sendo exibida a caixa de paleta de vistas. A caixa de paleta de vistas é esse aqui que está aparecendo aqui essa imagem, né? Ó, figura 3.4. Bom, eu olho para cá e não vejo a paleta de vistas aqui à direita, né? Então ele diz, ó, se a paleta não estiver sendo exibida, você pode abri-la clicando no ícone paleta de vistas, que está na figura 3.5. Tá ali, ó. Então eu procuro isso, tá aqui a paleta de vistas. Para inserir as vistas na folha, siga os passos abaixo. Então aqui nesse ponto, pessoal, vocês têm que ter assistido o material da outra aula em que eu coloquei alguns vídeos de introdução ao desenho, tá? E para resgatar ali os conceitos de vistas ortográficas, de primeiro diedro, terceiro diedro, né? O que é uma vista frontal, como que se escolhe uma vista frontal, esse tipo de coisa. Então vamos lá, ó. Na caixa de diálogo paleta de vistas, clique na vista esquerda, segure o botão do mouse pressionado e arraste até a folha, soltando o botão do mouse no local escolhido para a vista frontal. Então aqui vocês têm que pensar o seguinte agora. Ele está mandando aqui pegar a vista esquerda, só que a vista esquerda vai depender dos planos que vocês selecionaram para abrir os esboços, ou o primeiro esboço, desse componente quando ele foi modelado. Isso aqui pode estar completamente diferente do que está aparecendo aqui para mim. Então vejam que isso que está aqui como esquerda não é a vista frontal que a gente deve escolher para o nosso desenho. Tá? Eu vou olhar aqui no início do capítulo, de novo, o desenho aqui do livro. Tá? Eu vou, inclusive, fazer uma captura aqui do desenho, para eu não ter que ficar voltando aqui no livro cada vez que eu precisar do desenho. Então eu vou capturar a tela usando a ferramenta de captura do Windows. Se vocês não sabem usar, é bem simples. Vocês procuram aqui, ó, captura, vai aparecer essa tesoura aí, ó. Clica aqui em novo, seleciona a janela e aí vocês vão ficar aqui com um arquivo a mais aí na tela de vocês. Eu, como uso aqui uma segunda tela, vou jogar aqui para o lado para depois usar isso quando for necessário. Então beleza, pessoal, olhem só aqui, ó, o que ele escolheu como vista frontal, né? A vista frontal é essa aqui, ó, frontal, lateral esquerda, superior, né? Então a vista frontal tem que ter esse formato aqui, ó, e orientada, tá? Desta maneira e não invertida, para que os detalhes aqui, ó, da parte da frente da peça, da parte da frente, né, ou esses detalhes aqui, ó, de chanfro e furo, fiquem aparecendo para quem olha da lateral esquerda, tá? Então eu estou olhando aqui da lateral esquerda, essa é a vista lateral esquerda, né? Então, ó, tem que ser esta aqui, ó, posterior, que aqui para mim aparece como posterior, e não essa aqui, ó, que está aparecendo como frontal, tá?
Porque se eu colocar essa vista aqui, ó, o furo, esse furo aqui, ó, esse furo aqui, vai aparecer aqui como não da melhor maneira, não vai aparecer com a representação de rosca, não vai aparecer, essas duas arestas aqui vão ficar ocultas, então não é a melhor escolha de vista frontal. A melhor escolha de vista frontal, e é o que vocês têm que colocar aí, é esta vista aqui, ó, independentemente do nome que esteja aparecendo. Então, ó, vocês clicam nela, arrastam, mantendo, né, o botão do mouse clicado e soltam mais ou menos aqui, ó, para vocês verem como está parecido lá, como está no desenho. Pronto, está aí a vista frontal, tá? E vejam que, sem vocês fazer mais nada, mas só trazendo o mouse pro lado, a gente já projeta a vista lateral esquerda, e aí clica para fixar ela ali, traz o mouse de novo para cima da vista frontal e, ó, sem arrastar, sem precisar segurar o mouse clicado. Olha aqui, ó, a gente tem a vista superior também saindo, clico e aí ele marca a vista superior. E agora, ó, se eu puxar aqui na diagonal, ele vai colocar a vista em perspectiva isométrica. Mas eu vou apertar o ESC, não vou colocar a vista isométrica aí, porque a gente vai ver o que o livro aqui está dizendo, tá? Vamos voltar lá onde a gente parou. Que foi aqui, ó, tá? Então ele manda inserir essa vista, depois ele manda inserir a lateral esquerda, depois ele fala como inserir a frontal, né? Aí a gente clica em OK, se estiver aparecendo aqui o OK, para ele sair da escolha de vistas, né? Eu apertei em ESC, saiu também. Agora olha aqui, ó, para inserir a perspectiva, ele fala vista isométrica, mas na verdade é a perspectiva isométrica, repita o mesmo procedimento descrito no item 3.1, selecionando a vista isométrica na paleta de vistas. Então, ó, vou lá de novo na paleta de vistas e vou pegar aqui, ó, a vista isométrica. Tem isométrica, dimétrica e trimétrica. Peguem a isométrica e aí larguem ela aqui. Agora a gente vai alterar o estilo de exibição, tá? Dependendo de como está configurado aí o SolidWorks de vocês, isso pode aparecer diferente do que está para mim. Então a gente quer que apareçam aqui as linhas ocultas, certo? Então para aparecer as linhas ocultas, ó, a gente tem que procurar a opção para alterar o estilo de exibição, que é aqui em cima. Mas antes eu tenho que selecionar a vista, ó. Selecionei a vista, cliquei sobre ela. Aparece aqui, ó, as propriedades da vista, né? Esse aqui é o Property Manager, né? O gerenciador de propriedades. E aí aqui embaixo tem os estilos de exibição. Está selecionado para linhas ocultas visíveis, ó. Elas poderiam não estar visíveis. Olha como mudou o desenho. Mas eu quero selecionar linhas ocultas visíveis. Se não mudar para todas, pessoal, selecionem a outra vista e alterem o desenho, tá? Bom, vamos seguir aqui o livro, ó. Para melhor visualização da peça, podemos também alterar o estilo de exibição da isométrica. Para isso, clique sobre a vista isométrica. E agora, ó, selecione a opção sombreado com arestas, tá? Vamos usar aqui o sombreado, o shade, como se fala em inglês, ó. Sombreado com arestas, né? Porque eu tenho sombreado sem arestas também, mas aqui o sombreado com arestas. Beleza, ó, só para a vista frontal, para a vista em perspectiva isométrica. Vejam que ficou até melhor do que no livro, né? Porque no livro essa isométrica aqui não mostra, né, adequada, não mostra a peça de frente, né? Tá mostrando ela ali meio por trás, né? Talvez para mostrar ali o chanfro, né? Mas aí são escolhas aqui que a gente faz. Eu prefiro mostrar desta maneira aqui. Bom, outra coisa importante agora, nós temos que inserir linhas de centro, né? Vejo que os furos estão colocados aqui, mas eles não têm as linhas de centro, não há eixos de simetria também aqui na peça, então vamos fazer isto. Então olha lá, ó, clique na aba Anotação, está aqui a aba Anotação, né? Não sei em qual aba vocês estão, clique na aba Anotação, selecione a opção Linha de Centro,
está aqui em cima, linha de centro. E agora eu vou clicar nas linhas tracejadas dos furos para os quais eu quero a representação da linha de centro. A linha de centro nada mais é do que o eixo de revolução do furo, né? Se o furo é um cilindro, né? Então é a linha que passa exatamente no centro do furo. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, nessas duas linhas e ele vai colocar a linha de centro, traço ponto, ali no furo. Repito o procedimento no furo com rosca na vista superior, tá? Mas antes eu vou colocar aqui também, ó, eu vou selecionar essa linha aqui e essa linha aqui e coloquei ali a linha de centro daquele furo. Vou colocar a linha de centro aqui também. A linha de centro aqui, ó. Pronto. Agora todos os furos estão com a linha de centro. Para inserir a linha de centro em furos com a projeção em circunferência, como acontece na vista lateral esquerda, que aqui eu vejo a circunferência, basta selecionar a opção marca de centro, porque aí vai ser uma cruzeta e não um eixo, né? Porque ele vai se referir à circunferência. Veja que já está aparecendo isso para mim aqui, ó. Eu vou dar só um OK aqui na linha de centro. Se não estiver aparecendo aí para vocês, vocês têm que vir aqui, ó, marca de centro. Eu vou tentar deletar aqui a marca de centro para poder mostrar a inserção dela. Então vamos lá, ó, marca de centro, seleciono marca de centro, seleciono aqui a circunferência e foi ali então colocada a marca de centro agora. Mesma coisa vale para esse furo aqui, ó, tá? Aí no caso a marca de centro, né? Ela já está ali meio que se confundindo com o eixo de simetria. Muito bem, estão aí as vistas. Vamos ver agora o que o livro vai nos indicar. Inserir as medidas nas vistas, né? A cotagem. Então vejam, na aba Anotação, clique em Itens do modelo. Aba Anotação, Itens do modelo. E agora nós temos propriedades aqui dos itens do modelo, tá? Então, ó, primeira coisa, selecione todo o modelo aqui na origem, ó, todo o modelo. E habilite a opção importar itens para vistas, que é essa opção aqui, ó, tá? Importar itens para todas as vistas. Eu não quero colocar a medida só numa vista, eu quero colocar em todas, por isso que eu marco aqui. Depois, habilite as opções marcado para desenho, que é essa aqui, e eliminar duplicatas, que está aqui, ó. E aí clicamos em OK. O que vai acontecer? Aquelas dimensões que foram colocadas nos esboços e nos recursos de produção de sólidos tridimensionais vão ser trazidas, vão ser importadas aqui para o modelo. Olha lá, ó. Apertei o OK e veio aí um monte de cotas, né? Aquelas que foram utilizadas lá na modelagem, lá nos esboços. Por isso que era importante fazer exatamente daquele jeito lá. Bom, agora vamos formatar essas medidas, né? Que elas ainda não estão assim necessariamente bem organizadas. Então, ó, selecione ferramentas na barra de menus e clique em opções, né? Mesma coisa, de antes, ou então vem direto aqui na engrenagem. Opções. Agora, na aba propriedades do documento, clique em dimensões. Aba propriedades do documento, dimensões. Clique em fonte, modificando-a para Arial e tamanho do ponto igual a 12. Então vamos clicar aqui, ó, fonte. Vamos selecionar Arial. Arial. E vamos utilizar aqui, ó, pontos 12. Digita por cima ou procura aqui na caixa. E damos o OK. Depois, no campo setas, habilite a opção escala com a altura da dimensão. E selecione o segundo tipo de seta. Então está aqui, ó, setas.
escala com altura de dimensão, marca essa caixinha, faz o check aqui, né? E vê se está esse estilo aqui. Se tiver esse estilo não precisa mudar, senão ó, ele é o segundo, né, de cima para baixo nesta janela. E clica em OK. Vocês podem ver agora ó, que mudou, né, a fonte, mudou o tamanho, tá? E mudou aqui a escala, né? Ele adaptou melhor aqui ao tamanho da folha. Tá? Pode ver que o tamanho das setas estava muito grande, né? E agora o tamanho das setas está mais adequado a essa escala aqui de desenho. Bom, o livro diz o seguinte, ó, note que no desenho algumas medidas ainda ficam desorganizadas. Tá? Quando isso ocorrer, basta clicar e segurar o botão esquerdo do mouse, pressionando sobre a medida desejada e arrastar para uma nova posição. Vamos ver aqui ó, onde que está bagunçado. Vocês têm que procurar aí no desenho de vocês. Tá? Aqui, por exemplo, no meu, ó, o 45 está por cima do 10. Né? Então eu vou clicar aqui, ó, eu ponho o mouse em cima da medida, a medida ficou laranja, né? E aí ó, arrasto o 45 para baixo. Posso colocar ele aqui, eu posso colocar ele ali. E pronto, o ângulo agora está num local mais adequado. Né? Outra coisa que eu não gosto aqui, galera, é o diâmetro aqui. Né? O diâmetro aqui, se for colocado aqui, ele fica parecendo que é o diâmetro desse furo, mas não é, né? Ele é o diâmetro desse. Então é melhor trazer para mais perto aqui do furo. Mas o que normalmente se faz é deixar esse diâmetros. Tá? Quando os diâmetros são, né, quando a circunferência ali referente ao elemento circular está aparecendo, a gente utiliza o diâmetro em diagonal, a cota do diâmetro em diagonal. Então a gente pode mudar o estilo, tá, da cota. A gente seleciona ela está em azul, né? Está em azul aqui, está selecionado. Vai aparecer aqui ó, as propriedades da cota, e aí a gente vem na aba, aqui tem 3 abas, né? Outro valor e linhas de chamada. Vem na aba linhas de chamada e seleciona essa opção aqui ó, de diâmetro, que ele vai ó, inclinar, né? Agora veja que a medida está inclinada. Ó. Eu posso deixar aqui dentro da peça, eu posso jogar para fora do contorno, né? Mas olha só que legal, olha como fica certinho conforme norma, né? Está aqui uma linha, a extensão da linha de cota, isso aqui é a linha de cota, a extensão da linha de cota atravessando o diâmetro da peça e a seta aqui, né, apontando para o centro do furo, né? Ó, tá aí, o diâmetro fica melhor representado desta maneira. Vamos seguir agora aqui, ó, no livro. Existe a possibilidade de corrigir as orientações das setas medidas, porque algumas setas estão dentro da medida e outras estão fora. Dentro da medida aqui não está relacionado ao valor estar certo, né? Está relacionado a isso aqui, ó. A medida, o valor, né? Ele pode estar fora, na extensão da linha de cota, fora da linha, né, de cota. Isso aqui é a linha de cota, entre as duas, que nós temos entre as duas setas é a linha de cota. Isso aqui é a linha de extensão. A linha de extensão, ela está mostrando, ela está localizando o elemento que está sendo medido. Então aqui, ó, essa distância aqui de 5, ela se refere a distância entre esta linha e este vértice. Então as duas linhas de extensão, elas estão medindo exatamente, elas estão ajudando a gente a entender, tá, o que está sendo medido, que elementos do desenho estão sendo medidos pela linha de cota aqui, ó, tá? Então veja que aqui o valor está na extensão da linha de cota para fora, né, das linhas de extensão, ou eu posso trazer para dentro. E veja quando eu trago para dentro, para o valor aqui, o 5, não ficar embolado com as setas, ele automaticamente jogou as setas para fora, inverteu a direção das setas, elas ficaram pelo lado de fora das linhas de extensão. E aí vocês notem que aparece ali dois círculos ali, né? Ó, se vocês clicarem nesse círculo, ele inverte as setas, ó, de dentro para fora, de fora para dentro, tá? Nesse caso aqui, ó, tá legal o 5 como tá aqui, né? Não fica embolado, né? A gente pode deixar ele assim ou assim.
Vamos ver o que mais a gente pode arrumar aqui. No primeiro momento é isso. Então, isso que eu acabei de explicar para vocês, o livro mostra aqui. As setas das medidas, muitas vezes, eu estou lendo agora aqui, ó, podem ficar com diferentes orientações no mesmo desenho. Quando a medida na peça for muito pequena, é aconselhável mantê-las do lado de fora para atrapalhar aqui, para evitar que atrapalhe o valor da medida. É isso que eu estava falando para vocês, né? A gente pode jogar lá para fora ou deixar aqui dentro da linha de cota. Aí o livro aqui dá vários exemplos disso, né? Bom, agora vamos inserir cotas manualmente, tá? Então, para adicionar alguma medida, podemos inseri-la de forma manual, selecionando aqui, ó, a ferramenta de dimensão inteligente, que vocês já conhecem lá, né, da aba esboços do módulo de modelagem de peças do SolidWorks. Então, vamos selecionar aqui dimensão inteligente. Então agora, ó, na vista superior, clique na linha conforme mostrado na figura 3.18. Figura 3.18 é essa aqui, ó. Ele está mostrando, né, porque o que é selecionado fica em azul, então ele está mostrando que nós temos que selecionar esta linha aqui, ó. Então vamos selecionar essa linha, ó, tá aqui, laranja. E vamos aplicar a linha de cota. Ó. Vou deixar alinhado lá com a cota de 5 milímetros, né? É assim que a gente faz e coloca aí o valor de 10. Utilizando dimensão inteligente nas linhas diagonais, é possível medir o comprimento. Tá? Então, olha só, se eu clicar aqui dimensão inteligente e pegar aqui a linha diagonal, olha lá, dimensão inteligente, pego aqui a linha inclinada, né? Ela não é exatamente diagonal, eu consigo pegar o comprimento da linha, ó, certo? Mas a gente não quer isso. Eu quero medir justamente a distância na horizontal entre este vértice aqui e aquele vértice lá em cima. Então, ó, eu vou até apertar um ESC aqui, vou pegar de novo aqui a dimensão inteligente, vou clicar aqui na linha, só que eu vou puxar para baixo. Ó, demorou um pouquinho para conseguir, né? Aqui eu puxando para o lado fica a medida vertical entre os dois pontos, puxando para baixo fica a medida horizontal entre os dois pontos. Tá? Que pontos? Esses dois vértices aqui, ó, que são o início e o final dessa linha inclinada. Vejam que aqui ficou cruzando agora linha de cota com linha de extensão, né? Então eu posso jogar lá o diâmetro para dentro. Acho que vai ficar melhor dessa forma aí. Ó. Então, ó, pessoal, nós adicionamos aquela cota de 10 e essa cota de 5. Ah, mas a cota de 20 está lá do outro lado, no meu desenho está aqui. Bom, a gente pode levar a cota de 20 para lá, para deixar exatamente como está aí no desenho. Tá? Mas não há essa necessidade. Então, eu vou jogar agora aqui a isométrica um pouquinho mais para o lado. Essa cota de 20 poderia ficar lá tranquilamente. Tá? Nós vamos deixá-la aqui, alinhada aqui com a cota de 10. Bom, vamos lá agora. Existe somente a opção dimensão inteligente para inserir novas medidas? Não, ó, existem outras, né? Se clicar aqui na setinha, ó, a gente vê que pode inserir direto a dimensão horizontal, ou a vertical, ou algumas outras coisas aqui, ó. Tá? A dimensão inteligente, ela vai, com única ferramenta, né? Ela vai permitir que a gente possa fazer tanto a medida horizontal, quanto a vertical, quanto a inclinada, né? O comprimento do elemento, como a gente acabou de ver ali. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui que não está no livro, que eu acho bem interessante, que é o seguinte. Ó. Vejam que aqui em dimensão inteligente, eu tenho aqui, ó, dimensão de chanfro. Tá? Dimensão de chanfro. Então, ó, isso aqui é um chanfro. Ó. Isso aqui é um chanfro. Lembram? Vocês fizeram isso como chanfro? Ele é um chanfro de 5 vezes 45. 45 graus. Logo, um chanfro de 5 por 5. O 5 não é esse comprimento, a gente viu que é 7. O 5 é essa distância aqui, ó, 5 por 5, ó, 5 por 5. Tá?
E eu acho mais interessante a gente cotar chanfro como chanfro. Então eu vou deletar aqui, ó, essas duas medidas de 5. E vamos colocar a medida... Vou deletar esse 45 graus aqui também, certo? E vou colocar a medida de chanfro, ó. Então, dimensão inteligente, chanfro. Tá? Se eu clicar aqui nessa linha, tá? A princípio não está acontecendo nada. Eu vou ter que clicar numa outra linha para entender qual é a referência do chanfro. Ó, e agora sim, ó, cliquei na linha horizontal e agora aparece aqui escrito 5 vezes 45. Tá? Isso quer dizer que o ângulo aqui é de 45 graus, essa medida aqui horizontal é de 5, e se o ângulo é 45, evidentemente aqui vai ser 5 também, como a gente já tinha feito. Tá? Preciso colocar essa medida lá no outro chanfro? Sim e não. Tá? A princípio, não precisaria. A princípio, a gente teria que colocar, né? Para quem for ler o desenho aqui e entender que aqui também é a mesma medida. Porém, o que nós podemos fazer aqui, já que a peça é simétrica, a representação da vista superior dela é simétrica, nós podemos inserir uma linha de simetria, um eixo de simetria na peça. E para isso a gente usa aqui, ó, a linha de centro. Tá? Ou a gente pode utilizar também, ó, esboço, linha de centro. Tá? Eu vou utilizar a linha aqui automática de centro. Então venho aqui em anotação, pego aqui linha de centro e vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar. Vejam que aqui já tem a linha de centro por causa do furo, né? E aqui a marca de centro dessa circunferência. Então, ó, a parte da vista que está sem a linha de centro, que para funcionar como um eixo de simetria, é só essa parte mais à direita aqui. Então eu vou selecionar essa linha, e vejam que ele estende aqui, ó, a linha de centro, me dando, né, a entender que o lado de cima aqui, ó, dessa vista e o lado de baixo são iguais e simétricos, né, espelhados. Tá? E isso é muito interessante porque dá mais contexto, né, para essa cota de 10, para essa cota de 20 e deixa claro que o furo está exatamente aqui, ó, no centro desta face aqui. Tá? Então veja como fica melhor assim, e eu inclusive posso agora colocar essa cota de 20, deixa eu só dar o OK ali na linha de centro, eu posso colocar essa cota de 20 para cá, ó, para que não haja cruzamento, né, da linha de extensão dela com a linha de extensão aqui do chanfro, que eu posso até aproximar mais. Então agora, galera, isso aqui, ó, nos mostra, tá? Isso aqui, essa linha de centro que é atravessando de fora a fora a vista, mostra para o leitor do desenho que esse chanfro aqui também é de 5 por 45, porque tudo que estiver aqui, ó, abaixo da linha de simetria, ou linha de centro, vai ser simétrico ao que está em cima. Tá? Ou o que estiver em cima é simétrico ao que está indicado aqui embaixo. Então fica uma cotagem um pouco mais elegante, digamos assim, né? E mais enxuta, né? Mais limpa e igualmente correta. Vamos voltar aqui para o livro, ó, e vamos ver aqui. Ó, vamos incluir a identificação do tipo de rosca no furo. Para isso, na vista lateral esquerda, que é esta aqui, selecione a medida do furo com diâmetro 6. Tá? Só que, vejam que, para nós, o furo não aparece como está aqui no livro, ó, com o diâmetro. Vamos olhar aqui no livro. O livro está mostrando no desenho. Eu não vou subir lá no livro, vou pegar aqui o desenho que eu já tinha feito. Ele não aparece aqui. Mas assim, ó, a pessoa que fez aqui o material do livro, aqui não apareceu o M6, tá? Apareceu o diâmetro do furo. E aí ele está mandando dar 2 cliques aqui, ó, no diâmetro do furo, tá? E editar... Não 2 cliques, desculpa. Dá 1 clique para selecionar aqui essa linha de cota
e fazer uma alteração aqui, ó, tá? Fazer uma alteração aqui. Só que para nós, essa alteração é desnecessária. Ó, essa alteração é desnecessária porque nós já temos lá, ó, o M6 escrito, tá? A gente não precisa escrever o M ali na frente da dimensão, aqui no texto de dimensão, tá? Porque ele já está aparecendo lá para nós. Então a gente ignora essa parte aqui do livro, se já estiver aparecendo M6 aqui para vocês. Se não tiver, façam o que está aqui no livro. Mas por que para mim apareceu M6? Porque quando eu fiz a modelagem da minha peça, eu inseri lá em chamada de rosca o M6 para dizer, né, que é uma rosca métrica de diâmetro nominal 6 milímetros, certo? Então isso já veio lá da modelagem. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui para o livro. Continue trabalhando no desenho. Inclua mais algumas medidas utilizando a opção dimensão inteligente. Organize as medidas e a orientação das setas como necessário. Utilize a figura 3.1, que estava mais lá atrás, como referência, tá? Então vamos ver aqui o que mais que precisa aqui de medida, pessoal, para ficar igual ao desenho do livro aqui, ó. Certo? Então vamos dar uma comparada aqui com a vista, com vista por vista, vamos comparar aqui com o nosso desenho. Então, ó, os ângulos de 45 e 5 estão ali. Aqui está a largura de 20, a largura de 15. Essa largura de 5 que aparece aqui, ó, não é necessária, porque aqui é 20, aqui é 15, que só pode ser 5, é redundante, então a gente não coloca. Está ali a altura de 30, está aqui o 10, tá? Aqui também não precisa esse 10, ó, não precisa, porque se a largura é 20, a largura aqui embaixo também é 20, aqui vai ser 10. Notem que o 10 é a distância, ó, do centro do furo até a extremidade aqui vertical da peça, né? Então, nesse caso, essas medidas aqui, ó, de 10, elas também não são necessárias, tá? Porque a gente sabe que esse furo aqui, ó, ele está exatamente no centro da peça. Porém, para quem vai fazer o furo, pode até ser interessante, né, ele ter a medida aqui. Eu não vou colocar, tá? Não vou deixar ali como... Aliás, eu vou colocar como está ali no livro, mas só para que vocês possam praticar, porque não é necessário. Então, olha lá, dimensão inteligente. Clico nessa aresta, clico na linha de centro do furo, tá lá, ó, a dimensão de 10. Vou deixar alinhado aqui com 15 da outra vista. Tá? Aí sim, muito redundante colocar o outro 10 aqui, né? Se a peça é simétrica, olha, aqui está o eixo de simetria. Então, obviamente que a largura sendo 20, aqui vai ser, aqui sendo 10, a outra medida também é 10. Aqui a gente tem uma medida interessante, ó, que é a localização do centro deste furo aqui, ó, tá? Então essa aqui nós vamos colocar. Então, dimensão inteligente, vou selecionar a aresta de base aqui embaixo, depois vou selecionar a circunferência, e aí o SolidWorks pega automaticamente o centro da circunferência como referência. Clico aqui, posiciono ali a cota, clico aqui e eu tenho então a medida de 18,46. Tá? Essas outras três cotas aqui são desnecessárias ao desenho, a gente já deu aqui uma praticada, né? A cota aí que está faltando, galera, é a profundidade do furo, tá? Então essa cota não está aparecendo em lugar nenhum. Então vejam aqui, ó, esse furo aqui, quem vai fabricar a peça precisa saber qual é a profundidade. E vejam que isso não aparece em lugar nenhum, tá? Então eu precisaria inserir aqui a cota que dá a profundidade. Uma coisa interessante aqui é que normalmente a gente não cota as arestas ocultas.
Então, se o elemento está aparecendo oculto, a gente não deve cotar. O que a gente deve fazer é produzir um corte para que a aresta oculta se torne visível e aí a gente faz a cotagem numa aresta visível. E nós não vamos fazer isso agora, tá? Mas nós podemos aqui utilizar uma outra estratégia, tá? Que é alterar aqui, ó, a chamada do furo, tá? Colocar mais informação aqui. A gente está se referindo a esse furo. Esse furo sabe se tem uma rosca M6. Tá? Ó, seleciono aqui a cota e eu vou fazer o seguinte. Ó. Aqui em texto da dimensão, eu vou clicar logo depois aqui da dimensão e vamos colocar esse ícone aqui, ó, profundidade.